Boa tarde, pessoal. Então, hoje nós vamos dar a aula de ponte por via EAD. E assim que vocês tiverem dúvida, podem mandar mensagem pelo fórum da plataforma Moodle e a gente vai respondendo assim que possível. Então, vamos começar com a aula de ponte. Começando sempre com um caso clínico. Então, paciente de 54 anos, sexo masculino, chegou ao hospital com hemiplegia à esquerda e paralisia da face à direita, apresentando dificuldade de olhar para o lado e com o olho direito e apresentava diplopia. Relata também perda da sensibilidade vibratória e do tato fino com uma discreta ataxia. Embriologicamente, então, nós temos a nossa ponte sendo originada do metencéfalo. Nós temos aquelas vesículas primárias. O rombencéfalo vai virar metencéfalo e mesencéfalo, então. E do metencéfalo, então, aqui vai dar origem a duas estruturas, a ponte e o cerebelo. E pela relação que as duas têm, elas estão intimamente ligadas, tanto a ponte quanto o cerebelo, elas têm comunicação. Nós vamos ver isso mais para frente. A ponte vai formar a parede anterior do quarto ventrículo, enquanto o cerebelo vai formar a parede posterior do quarto ventrículo. Então essa estrutura é extremamente importante. Tem a parte bulbar também, uma parte pequena mesencefálica, mas a maior parte do quarto ventrículo é formado pela ponte. Então aqui é a origem embriológica, o rombencéfalo, dando origem ao metencéfalo, e metencéfalo, então, a ponte e cerebelo. Voltando aqui na embriologia, a gente ainda tem logo depois tem o fechamento do meu tubo neural, as estruturas que são anteriores são motoras, as estruturas que são posteriores são sensitivas, mas quando a gente tem a abertura no quarto ventrículo, então, a gente faz com que as estruturas motoras sejam mediais e as estruturas sensitivas sejam laterais. E as estruturas principais são divididas então aqui pelo meu sulco limitante. Só para lembrar então, todas as fibras eferentes são aquelas fibras que saem do meu sistema nervoso central. Então, por exemplo, músculo estriado, língua, que nós chamamos de movimento ocular. E as minhas vias viscerais são aquelas que de alguma forma estão relacionadas com as minhas atividades viscerais. Como eu falei para vocês na última aula, os músculos de origem branquiométricos, que são a origem dos primeiros arcos, eles são músculos que têm relação visceral. Embora à medida que vai evoluindo o corpo humano, eles perdem muita função visceral e começam a ter funções estriadas, funções somáticas. Mas eles embriologicamente são viscerais e, portanto, são de origem visceral. Como ele tem essa característica de ter capacidade de controle, eles se tornam viscerais especiais. E são divididos em 5 arcos principais. O primeiro arco a gente chama que é a primeira função dos arcos branquiométricos, que é o movimento de mastigação. Então toda a musculatura mastigatora, ela tem essa função, então a mastigadora está relacionado ao meu primeiro arco. Então, principalmente o masseter está relacionado ao meu primeiro arco. Então, ele é um músculo de origem branquiométrica. Logo depois, minha segunda musculatura é a musculatura da mímica. Então, toda a movimentação da face se dá pelo esse movimento da mímica. Está relacionado ao segundo arco branquiométrico, o que faz com o primeiro arco branquiométrico, por ter a parte mastigadora, seja pelo trigêmeo, enquanto a mímica, que é o próximo nervo craniano, que é motor, ali, enquanto o quinto ano, o sexto é estriado, né, que é o abducente. A minha próxima musculatura de face seria o sétimo, então a mímica vem do sétimo nervo craniano, então ele vem pelo facial. Logo depois, então, eu tenho a minha deglutição, movimento de deglutição, que faz com que o próximo nervo craniano seja o nono e o décimo, já que o oitavo nervo craniano ele é sensitivo. Então, a deglutição, que é o terceiro arco faríngeo, a terceira função da minha movimento de alimentação, seja pelo vago e pelo glosso faríngeo. E por último, então, eu tenho as funções faríngeas,
que é um movimento de deglutição e de associação com a levada daquele alimento para o esôfago e estômago, então são as musculaturas faríngeas e musculaturas e nervos que auxiliam nisso daí, o que faz com que os principais nervos então sejam o vago e o acessório. Já que não podemos esquecer que o hipoglosso ele faz a movimentação da língua e a movimentação da língua é de músculo estriado, então não está relacionada aos arcos branquiométricos, ela é somática. Então esses são os nervos que têm função visceral especial. Todas as outras musculaturas que não têm relação com a minha musculatura branquiométrica, mas está relacionado à minha atividade visceral de alguma forma, ele é geral. Então glândula, músculo liso, coração, todas essas coisas têm origem visceral geral. Então aqui para mostrar para vocês a relação que a gente tem com todos os movimentos de deglutição e movimentos do pescoço. Aqui a relação que a gente tem dessa mesma musculatura com a alimentação de um peixe, por isso chama arcos branquiométricos, tem a mesma origem branquiométrica, das brânquias. Quais são os nervos que não têm relação com nenhum músculo branquiométrico? Seria o hipoglosso, o oculomotor, o troclear e o abducente. Todos os outros que têm relação motora, ou seja, o primeiro nervo craniano é o olfatório, então não tem. O segundo nervo craniano é o óptico, então também não tem, porque os dois são sensitivos. O terceiro e o quarto, oculomotor e troclear. O quinto, então, é o trigêmeo, então tem função motora, que é a função mastigatória. O sexto nervo é o abducente, então não tem relação. O sétimo nervo craniano, que é o facial, é a mímica, faz a mímica facial. O oitavo é o vestíbulo coclear, que é a audição. O nono e o décimo, que seria o glossofaríngeo e o vago, tem associação com o terceiro arco branquiométrico, que é a musculatura de deglutição. Logo depois eu tenho o acessório, que junto com o vago e um pouquinho também do glossofaríngeo, vão formar o quarto e o quinto arco, que são os arcos faríngeos. E por último, então, eu tenho o hipoglosso, que não tem relação com a minha musculatura branquiométrica, ele tem relação com a musculatura da língua, que embora participe da atividade de deglutição, ela não é de origem branquiométrica e, portanto, ele é um músculo, um nervo um nervo eferente somático só. Ele não é visceral especial nem visceral geral. As vias aferentes, então, são todas aquelas vias que vão chegar ao meu sistema nervoso central. Então, são vias sensitivas. E dessa forma, então, elas podem ser somáticas, aquelas que eu tenho consciência, então, dor, temperatura, pressão, seriam somáticas gerais. E as especiais é quando eu tenho o meu órgão se modifica para perceber aquele tipo de sensibilidade especial. Então, seria visão e audição. E as minhas aferentes viscerais são aquelas que de alguma forma estão relacionadas à víscera. Então, sensibilidade geral, cólica, plenitude gástrica seriam viscerais gerais. E as viscerais especiais, então, seriam a gustação e a olfação, que de certa forma estão relacionadas à minha atividade de alimentação. Macroanatomicamente, então, falando, a ponte tem aproximadamente 2,5 cm e é dividida em duas porções. A minha porção basal, que fica na minha parte anterior, e a minha porção tegumentar, que fica na minha parte posterior aqui. Parte basal, parte tegumentar. E logo atrás aqui, o meu quarto ventrículo. Anatomicamente, então, as estruturas que fazem parte do meu quarto ventrículo ficam na minha porção tegumentar. Então aqui eu tenho o meu terceiro ventrículo, aqui o meu aqueduto do mesencéfalo, e aqui então o meu quarto ventrículo e as estruturas sendo compostas anteriormente pela minha ponte, posteriormente pelo meu cerebelo. Na minha parte basal, na minha parte anterior, eu vou ter o sulco da minha artéria basilar, por onde deita a minha artéria basilar, e nas minhas laterais aqui, nas minhas ramificações, são pequenas depressõezinhas, pequenas estrias, chamam as estrias transversais da ponte. Elas são fibras importantes para a comunicação da ponte com o meu cerebelo. E a estrutura que divide o sulco, que divide o bulbo da ponte é o sulco bulbo-pontino, como o nome diz. Na minha porção, então, posterior, que é aqui, coloquei uma outra imagem, eu vou ter principalmente essas estruturas.
Então eu tenho aqui uma linha que vai dividir na minha parte posterior da minha ponte, o que na verdade é a transição da ponte com o bulbo. Abaixo dessa linha, que chama estria medular, abaixo dela eu tenho duas estruturas importantes. Duas que são mediais, ou seja, estão próximo da linha média, que é o trígono do hipoglosso, e duas que são laterais, que ficam próximo aqui do sulco limitante, que é essa estrutura aqui, que é o trígono do vago. Então aqui eu tenho o meu sulco limitante. Lateral, meu sulco limitante, então tem uma estrutura que chama área vestibular, que é essa área maior aqui, área vestibular. E na minha linha média, então, que é meu sulco mediano posterior, eu vou ter aqui duas proeminências maiores, que chamam eminência mediais, e na porção inferior da minha eminência medial eu tenho uma porção mais alargada, e essa porção maior, como se fosse um bulbozinho, uma bolinha maior, mais aumentada, chama colículo do facial, fica bem em cima da minha eminência medial. Lateral, então, eu vou ter as fibras que vão comunicar com o meu cerebelo, então eu tenho 3 pedúnculos ou 3 colunas. Esses 3 pedúnculos chamam pedúnculo cerebelar superior, que vai comunicar as fibras oriundas do meu mesencéfalo para o meu cerebelo. O pedúnculo cerebelar inferior, que vão comunicar as fibras oriundas do meu bulbo para o meu cerebelo. E o meu pedúnculo cerebelar médio, que vão continuar com aquelas estrias transversais da ponte da porção anterior e projetar, então, para o meu cerebelo, formando a parede lateral, enquanto a parede posterior do quarto ventrículo é formado pelo cerebelo, vai ser uma próxima aula. Vascularização, então, lembra que eu falei na última aula que eu tenho 3 segmentos, meu segmento infrabasilar e meu segmento suprabasilar, e a ponte, então, ela é irrigada principalmente pelo meu segmento basilar. Então, do meu segmento basilar, eu vou ter principalmente a minha artéria basilar, que vai fazer a irrigação da minha porção medial, enquanto as minhas porções laterais vão ser feitas por 2 artérias. E aí eu tenho que dividir minha ponte no meio em 2 partes. A parte inferior vai ser irrigada pela minha artéria cerebelar antero-inferior. E a minha parte superior vai ser irrigada por ramos pontinos da minha artéria basilar. Estou mostrando aqui a parte medial aqui, que seria esse segmento aqui, vai ser irrigado pela minha própria artéria basilar. E essa parte lateral aqui, então, no meu segmento inferior da ponte, da minha metade inferior, vai ser irrigada pela minha artéria cerebelar inferior. Na minha parte superior, vai ser irrigada por ramos pontinos da minha artéria basilar. É o mesmo segmento, que é a porção látero-posterior. A porção anteromedial é irrigada pela própria artéria basilar, enquanto a porção látero-posterior é irrigada inferiormente pela artéria cerebelar antero-inferior, superiormente pelos ramos pontinos da minha artéria basilar. E aqui mostrando a rica anastomose que existe entre esses segmentos. Microanatomicamente, então, vai ser origem do 5º, do 6º, do 7º e do 8º nervo craniano. Lembrar que o 8º nervo craniano, que é o vestíbulo coclear, ele tem uma parte que fica na ponte, uma parte que fica no bulbo, e ela faz uma ligação, uma ponte entre o mesencéfalo e o bulbo, por isso que esse nome. A maior importância dela se dá pela importância motora, embora eu tenha nervos que são sensitivos nela, a minha maior importância é motora, tanto que eu tenho o 5º, que tem sensitivo motor, o 6º, que também tem sensitivo motor, mas principalmente motor, que é só motor, desculpa, e o 7º, que tem os 2 segmentos, mas é principalmente motor. Corrigindo então, o 6º ele é puramente motor, que é o abducente, e o 7º ele é o facial, ele tem um segmento sensitivo, mas aí é principalmente motor. Na minha parte anterior, então, eu vou ter várias fibras, todas aquelas fibras que saíram do cérebro e vão para a minha medula, todas aquelas fibras que saíram do cérebro e vão para os meus núcleos dos nervos cranianos, e todas aquelas fibras que saíram do cérebro e vão para a ponte e para o cerebelo, necessariamente vão passar pela ponte. E essas são chamadas de fibras longitudinais. Então as fibras do trato córtex espinal, do córtex para a medula
passam por ali. Do trato córtico-nuclear do córtex para os núcleos, passam por ali. E do trato córtico-pontino, que vão parar na ponte, e fazer uma via que chama córtico-ponto cerebelar, passam por ali também. E essa parte, então, transversal, que vão comunicar com o cerebelo através aqui das minhas estrias transversais da ponte, são duas, a minha fibra ponto cerebelar, que com a comunicação vira fibra, vou voltar aqui, vira trato córtico ponto cerebelar, e a minha outra via que vai sair do cerebelo e vai para a ponte, da ponte então para o meu tálamo, que é a fibra denteado-talâmica, através de um trato que chama cerebelo-pontino. Além disso, meus núcleos pontinos, que são núcleos motores que ficam aqui na ponte, também ficam na minha porção basal. Na minha porção tegumentar, então, eu vou ter dois nervos cranianos que são importantes. O primeiro é o vestíbulo coclear. Então, aqui na minha via coclear, eu vou ter o meu núcleo coclear, vai receber aqui as informações do nervo vestíbulo coclear. Aqui vai formar um órgão que chama trapezoide, certo? E nessa porção aqui, no núcleo trapezoide, então ele vai passar para o leminisco lateral, e do meu leminisco lateral, então, do corpo trapezoide ao leminisco lateral, ele vai até o meu giro auditivo, que fica no lobo temporal, que chama giro de Heschel. Os meus núcleos vestibulares, eles recebem a mesma informação, vai até a minha área vestibular, através dos meus núcleos superior, lateral, medial e inferior, os 4 núcleos que eu tenho aqui na via vestibular. Ela vai subir então e vai comunicar com os nervos cranianos da via visual. Vai comunicar aqui com o meu nervo, com o meu núcleo do abducente, com o meu núcleo do troclear, com o meu núcleo do óculo motor, para formar uma via que chama fascículo longitudinal medial. Qual que é a importância desse fascículo? Ele faz a conjugação horizontal do olhar. Então, quando a pessoa movimenta a cabeça para um lado e para o outro, ele faz com que o movimento do olho se ajuste. Então, ele regula esse movimento do olho baseado no movimento da cabeça. Então, a conjugação horizontal se dá por uma estrutura que chama fascículo longitudinal medial, que é essa via aqui que vai comunicar o meu abducente com o meu troclear e com o meu óculo motor. Então está aqui a função do meu fascículo longitudinal medial, que é derivada da minha via vestibular. Além disso, eu tenho os núcleos do facial aqui também. E eu tenho uma estrutura muito importante, uma colículo do facial, no qual no colículo do facial eu tenho o núcleo do abducente, e mais anterior a ele aqui eu tenho o meu núcleo do facial, e pelo núcleo do facial as fibras contornam o meu núcleo do abducente, e as fibras do facial fazem o colículo do facial, embora o núcleo que esteja no colículo do facial seja o núcleo do abducente. Elas contornam então e saem junto com o meu nervo facial. Além disso, também eu tenho meus núcleos trigeminais e meus núcleos salivatórios superior. O inferior está no bulbo. E o lacrimal, que também está ali e são derivados do meu nervo facial. E ali também tem o núcleo do trigêmeo, então, tanto o núcleo motor do trigêmeo, quanto os núcleos sensitivos, o núcleo sensitivo principal do trigêmeo. Estou aqui mostrando a imagem do núcleo do facial, a fibra do facial contorna o meu núcleo do abducente no colículo facial. E lembra que o fascículo longitudinal medial ele passa ali porque ele comunica com o abducente para formar a conjugação horizontal do olhar. Uma coisa importante que tem que ter em vista duas patologias diferentes, que chama de paralisia facial central e paralisia facial periférica. A minha via inferior, ela recebe informação só do meu núcleo, das informações que vai indo do meu cérebro contralateral. Então, no meu córtex, ele vai fazer a movimentação, ele vai pegar aqui e mandar a informação para o meu núcleo contralateral, e do meu núcleo contralateral, então, vai fazer a informação da minha via inferior, da minha hemiface inferior, do meu quadrante inferior da face.
Enquanto a parte superior, ela recebe o núcleo que manda para cá, ela recebe dos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então ela recebe dos dois lados. O que significa isso? Se eu tiver um AVC aqui, perdi essa via, mesmo que aqui não receba informação do meu lado esquerdo, o meu lado direito também vai mandar informação, então eu não perco o quadrante superior. Eu vou perder só o quadrante inferior. Então eu diferencio a paralisia central da paralisia periférica, pedindo para o paciente dar um sorriso. Ao dar o sorriso, se ele só movimenta metade do rosto, mas movimenta a sobrancelha, possivelmente paralisia central. Se eu peço para ele dar um sorriso, ele não movimenta nem sobrancelha, nem a boca, obviamente paralisia periférica. Então a principal coisa que eu olho é a sobrancelha. Se eu peço para ele levantar a sobrancelha, um lado ele movimenta, outro lado não, possivelmente paralisia periférica. Se ele movimenta dos dois lados, mas o rosto tá, a boca está com desvio da boca, a gente chama de desvio de rima, então ele é só paralisia, ele é paralisia facial central, muito mais grave do que a paralisia facial periférica. A periférica, então, é logo depois dos núcleos, o nervo vai formar aqui, então o nervo facial vai formar, então vai perder metade da movimentação do rosto. Embora ela seja mais esteticamente agressiva, ela tem uma menor gravidade. Microanatomicamente, então, a minha ponte tem todas aquelas vias que passaram pelo meu bulbo, passaram pela minha medula, e as vias que estão indo do cérebro que vão parar na minha ponte. Então tem menos vias do que o meu bulbo, porque todos que estão na medula passaram por ali, e algumas param, eu tenho mais vias do que o meu bulbo, porque as que param na ponte não vão para o bulbo. Microanatomicamente, então, nós temos o lemnisco lateral, que leva as informações auditivas, vem ali do meu núcleo do coclear. Meu lemnisco espinhal, que são as informações que são oriundas da minha via sensitiva da medula, que são os tratos espinotalâmico lateral e anterior. Meu pedúnculo cerebelar, ali está o superior, mas são os três, pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior. O superior com as fibras eferentes do cerebelo para o meu cérebro. O meu pedúnculo cerebelar médio, que vão pegar as fibras da ponte para o meu cerebelo, então fibras eferentes da ponte ao cerebelo, e meu pedúnculo cerebelar inferior, que são as fibras eferentes do meu bulbo para o meu cerebelo. O fascículo longitudinal medial, que é aquela estrutura que faz a comunicação entre a minha parte do equilíbrio, ou seja, entre a minha parte do posicionamento da cabeça, com a movimentação ocular, interagindo com o oculomotor, troclear e abducente. E a minha formação reticular aqui, então, que é uma estrutura em forma de rede, e essa rede, então, ela se comunica com pequenos núcleos, pequenas associações, e essa área, então, ela manda informação para o meu tálamo. Então, essa formação reticular, essa formação em forma de rede, que tem estrutura de substância branca, substância cinzenta, fazendo uma comunicação ali, em forma de rede, comunicam todas as estruturas. Então, a gente tem a regra do beijo. Essa regra do beijo serve para ajudar a lembrar todas as estruturas que estão ali. Então, a regra do beijo eu tenho, começando a história, então você vai querer o beijo, tá com aquela menina, tudo. Daí, primeiro você chama aquela pessoa, e ao ser chamado, então você estimula o meu núcleo do coclear. Ao escutar, a menina dá aquela olhadinha de canto. Ao olhar aquela olhadinha de canto, então estimula o meu núcleo do abducente para fazer aquela olhadinha de canto. E daí você vira o rosto. Ao virar o rosto, para manter o equilíbrio, manter a estrutura e não cair, então você estimula o meu núcleo do vestibular. E daí você não vai simplesmente dar um beijo, tascar um beijo. Tem aquela preliminar, faz uma carícia no rosto, faz um beijinho, faz uma... Então, para aquela a sensibilidade do rosto, então a carícia no rosto, sensibilidade geral, então o núcleo trigeminal. E daí você realmente inicia o beijo, começa a dar aquele beijo bom. Então aquele beijo, você vai estimular o núcleo do facial e o núcleo motor do trigêmeo para fazer todo o movimento de beijo. Ao gostar daquele beijo, então, o núcleo salivatório superior vai encher a boca de saliva. Sempre que a gente gosta de alguma coisa, a gente aumenta a quantidade de produção de saliva.
Ao mesmo tempo, você também sentiu o gosto do batom naquele beijo, então estimulou o núcleo do trato solitário. E no final, gostou tanto do beijo que você chora de felicidade, ou foi muito ruim, você chora de tristeza. Então, voltando ao nosso caso clínico, a paciente de 54 anos, sexo masculino, chegou no hospital com hemiplegia à esquerda e paralisia da face à direita. Apresentava dificuldade de olhar para o lado com o olho direito e apresentava uma coisa que, apesar de diplopia, que é aquela visão dupla, olhando dois. Relata também perda de sensibilidade vibratória e do tato fino e uma discreta ataxia. Então perdia toda aquela sensibilidade da via do leminisco medial. Tem o leminisco lateral, o leminisco medial. O lateral é auditivo, o medial é grácil e cuneiforme. E uma discreta ataxia, que é a dificuldade de manter a movimentação. Tem uma torto, mexe o braço, uma dificuldade de manter a coordenação. Então, hemiplegia, paralisia da face, dificuldade de olhar para o lado, a diplopia, sensibilidade vibratória e ataxia. Beleza, então. Hemiplegia à esquerda, então, se dá principalmente por lesão das minhas fibras do trato córtico espinal, que fica na parte basal da ponte, então fica aqui na região basal. Paralisia da face à direita também por causa de lesão do meu núcleo do nervo facial. Paralisia facial à direita, então é uma paralisia periférica, então é pós-nuclear. Dificuldade de olhar para o lado e diplopia, porque ela tinha uma dificuldade da conjugação do olhar. Então, eu tenho uma dificuldade da conjugação, dava essa diplopia, então eu tenho tanto o fascículo longitudinal medial comprometido, quanto o núcleo do meu abducente, então aqui, e a minha perda de sensibilidade vibratória e tato fino, com uma discreta ataxia, então, se dá aqui por lesão do meu leminisco medial. Então, possivelmente a região afetada incluiu tanto a face medial, quanto uma face mais dorsolateral, mas na verdade pegou mais esse meio, essa região aqui é uma área de intersecção da transição da ponte, da via da artéria basilar e da minha via da artéria cerebelar anterior-inferior, não oposta, anterior-inferior. Então, na verdade, o que eu tive foi lesão dessas vias de comunicação, nas minhas vias anastomóticas. Aqui a ressonância mostrando a área comprometida, um pouco medial e um pouco mais lateral, pegando uma área um pouco maior do que um território vascular. Então isso a gente chama de lesões dos ramos paramedianos da minha artéria basilar, pega tanto a artéria basilar quanto os ramos paramedianos. E a posicionamento então chama síndrome de Foville inferior. Quando eu tenho as lesões da parte paramediana superior, então tem síndrome da Foville superior. Certo? Qualquer dúvida, manda lá no fórum, a gente vai responder.